Pode ser sentado, né? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu fiz uma pergunta lá no Dom 54 na igreja lá do pastor Serginho, vou fazer aqui também. Quem não aceitou Jesus ainda, que já foi revelado que Deus tem obra na sua vida? Levanta a mão para mim, por favor, para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. Olha só, eu vou contar uma experiência que eu passei na minha vida. E essas pessoas que já foi revelado que Deus tem obra na tua vida, eu, no lugar de vocês, eu aceitaria Jesus, eu ia pelo amor, eu ia pela dor. Porque eu vou contar uma experiência que eu passei na minha vida. Eu frequento a igreja desde os meus 6 anos de idade, porque minha mãe sempre me levou para a igreja. E eu sempre gostei de culto de libertação. E sempre Deus usava um irmão, uma irmã para falar comigo que Deus tinha obra na minha vida. E eu não dava crédito, né, irmão? Não dava crédito, ficava só na bagunça, tomando cerveja, só no mundo, nesse mundão aí. E o tempo foi passando. E quando chegou em 2006, faltando dois meses para a Copa do Mundo, veio o primeiro processo da minha vida. Eu trabalho de representante comercial e eu tive uma disfunção no cérebro. A minha cabeça ficava rodando direto. Só parava de rodar na hora que eu deitava para dormir. Eu ia trabalhar, eu trabalho de representante comercial, eu ia dirigindo, parecia que eu estava na contramão. E quando eu ia me alimentar, eu fazia vômito, porque a cabeça estava rodando, como uma pessoa que já bebeu uma cerveja, eu já bebi, sabe como é que é? Quando a pessoa fica bêbada, a cabeça fica rodando, fica aérea. Minha cabeça ficou aérea, ficou rodando. Uma faixa aí de 2006, eu passei no processo de 1 ano e pouco, mas essa disfunção do cérebro, eu fiquei 1 ano e 4 meses para descobrir o que era. Eu deitava, a cabeça parava de rodar. Eu levantava, a cabeça começava a rodar, e ali eu ia trabalhar e a cabeça ficava rodando, e eu indo vários médicos, procurei vários médicos, e os médicos falavam que podia ser fígado, falavam que podia ser várias coisas, eu fazendo vários exames, gastando dinheiro, e não via resultado. E aí eu bati um mapeamento cerebral, depois eu vou mostrar para os irmãos, e ali foi constatada uma disfunção no cérebro. Fui no médico, o médico falou que aquilo era labirintite. Labirintite, isso não tem jeito, isso daí vai ter só um remédio que a gente vai passar para amenizar, mas isso daí é labirintite, é uma disfunção também que deu no seu cérebro, você vai conviver isso daí pro resto da sua vida. Só tem um remédio só para amenizar. E ali o tempo foi passando, meu irmão, o tempo foi passando. E eu no mundo. E eu fiquei de 2006 até 2007, 1 ano, 4 meses, para descobrir isso daí, a cabeça rodando direto. Aí eu descobri, aí eu fui fazer um tratamento, na época fui com uma psiquiatra. Aí a psiquiatra me passou um remédio que amenizou. A minha cabeça, tipo assim, de 100% que ela rodava, amenizou, vamos supor, amenizou uns 60%, 70%. Né? Então eu senti uma grande melhora pelo remédio que a psiquiatra me passou. Passou um remédio controlado na época, né? O alprazolam. E ali o que eu fazia, irmão? Indo sempre na igreja. Eu nunca deixei de ir na igreja, não. E indo sempre na igreja e Deus sempre usando irmãs diferentes, sempre falando que Deus tinha obra na minha vida. E eu, tipo assim, não dava crédito, porque eu já tinha passado aquele processo da cabeça rodando. E já tinha amenizado, já tinha melhorado 60%, 70%, só 30% da cabeça rodando. Falei, para quem ficava com a cabeça rodando direto aí, 100% agora já amenizou bastante, eu vou continuar no mundo, vou continuar tomando minha cervejinha, que é bom demais.
E aí eu tomava um remédio controlado, tomava terça, tomava quarta-feira e quinta-feira. Aí chegava na sexta-feira eu parava de tomar o remédio. Para quê? Para no sábado tomar cerveja. Aí sábado eu tomava cerveja, domingo eu tomava cerveja. Quando chegava na segunda-feira eu parava, não tomava cerveja, o álcool sair do sangue e ficava naquele processo. Aí terça-feira eu voltava a tomar o remédio de novo. E ali o tempo foi passando. O tempo foi passando. E sempre Deus usando alguém, ó, Deus tem obra na tua vida, Deus tem obra na tua vida, e eu não dava crédito, eu entrava no ouvido, entrava de um lado e saía do outro. Aí chegou agora em 2012, o irmão Moisés lá no Campo 54, cantando um corinho de fogo lá, saiu, aí estava eu e minha mãe, eu sempre fui na igreja com a minha mãe, aí saiu uma irmã lá do ministério voltando, e foi até a mim, botou a mão no meu ombro e falou que Deus tinha obra na minha vida. Eu ia ser um servo de Deus e ia ganhar muitas almas para Jesus. E que Deus mandava me avisar e que Ele escolheu como coluna da casa do Senhor. E que Ele mandava me avisar o que eu estava esperando, que Ele tinha pressa. E eu, como sempre, entrou de um lado e saiu do outro, não dei crédito. Aí, meus irmãos, isso foi em 2012, passou uns 3 meses mais ou menos, dia 27 de março de 2012, eu entrei no segundo processo da minha vida, e foi um processo doloroso. Eu fiquei de 6 para 7 meses, às vezes eu falo assim, os irmãos não acreditam, mas eu fiquei de 6 para 7 meses sem dormir, 24 horas acordado. A vista queimava e ardia, que nem uma brasa. E fiquei nesse processo aí, não dormia, não conseguia dormir. Estava trabalhando como representante comercial, né? A minha carteira era assinada com salário mínimo e mais comissão. Eu tinha uma faixa de salário razoável, porque eu era comissionado e as vendas oscilam muito, né? Tinha meses aí que quando a venda estava fraca eu tirava uma faixa de 8 salários mínimos por mês, quando as vendas estavam mais ou menos eu tirava uma faixa de 9 salários mínimos por mês, quando a venda estava boa eu tirava uma faixa de 10 salários mínimos por mês. Vamos supor, hoje o salário acho que foi para 724, vamos botar aí hoje 7 mil e pouco que eu tirava uma faixa por mês, e de repente eu fiquei sem ganhar um salário mínimo por mês, porque eu fiquei de 6 meses para 7 meses sem dormir, 24 horas acordado, 24 horas acordado, não dormia e trabalhando, forçado, até que chegou um dia eu fazendo a área de Itaguaí, eu vim ali na reta de Piranema, eu muito tempo sem dormir e deu um apagão, eu dirigindo acordado, tipo assim, apagou, a mente apagou e eu comi faixa e esbarrei no carro. Então meu pai pegou e falou que era hora de eu parar, porque senão eu ia entrar debaixo de uma carreta e tipo assim, eu ia morrer, né? E acreditado, e patrão não está nem aí, né? Aí eu fui, como a minha carteira era assinada com um salário mínimo, eu fui no neuro me passou um remédio controlado para mim dormir, e não conseguia dormir, e tentei o NPS como sempre, né? Eu 14 anos contribuindo pelo NPS, contribuía para a faixa do meu salário, você tem uma base mais ou menos quanto eu contribuía, porque é pelo valor do contra-cheque, então não era eu contribuía no INSS, eu contribuía um valor alto, né? E tipo assim, fiz a perícia e como sempre o NPS não dá nada para ninguém, não me deu nada. Então eu de 10 salários mínimos fiquei sem ganhar um salário mínimo por mês, né? E aí você conta com aquele salário que você faz as contas, contando com aquele salário que você costuma ganhar, você tinha uma faixa de 10 salários mínimos, de 8 a 10 salários mínimos por mês, então eu tinha minhas contas para pagar. E fiquei sem ganhar um salário mínimo por mês. E aí o que aconteceu? Eu recorri à perícia e eu indeferido de novo, não ganhei e fiquei de 10 salários mínimos sem ganhar um salário mínimo por mês. Entendeu? Esse foi um processo que passei. E sem dormir, fiquei uma faixa de 6 a 7 meses sem dormir e comprei um carro zero na época, porque eu estava ganhando bem, estava
também comprei um carro zero. Em 2008 eu comprei um carro zero, dei 20 mil de entrada e parcelei 60 na prestação de 370. E quando eu entrei nesse processo eu tinha pagado 50 prestação de 370, estava 10 prestação de 370. E de repente eu fiquei nesse processo com família para sustentar, sem ganhar um salário mínimo. Então a minha mãe teve que pegar, graças a Deus, deu uma força para pagar as 10 prestações do carro que me restava para pagar, que senão dava busca e pressão, né? E passei por outro processo também nesse carro. Eu comprei um carro zero na concessionária, zero. E o meu carro passou um processo de clone, meu carro foi clonado. Frequentemente chegava várias multas para mim, lá da região do Lago. E nisso daí, chegando multa, e eu correndo atrás para resolver aquele problema, não tinha como resolver porque era clone. Meu carro era original, mas tinha um clone andando lá na região do Lago, idêntico do meu carro, e passava nos radar voado, e tipo, as multas chegavam tudo para mim, que estava no meu nome do carro, e eu tinha que provar, mas o carro era idêntico, então ele não trocava a placa do meu carro. Eu fui na Presidente Vargas para pedir a troca da placa, e o irmão lá falou que não podia trocar a placa do meu carro, que não podia fazer nada por mim, porque a característica do carro era a mesma, só se fosse característica diferente. E fiquei 5 anos com o carro clonado. Fui resolver agora, no ano passado, em agosto do ano passado, consegui resolver esse problema aí, consegui trocar a placa. Fui em tudo que é advogado que você pensar em Seropédica, Paracambi, Itaguaí, eu fui e tipo assim, e ninguém queria pegar a questão, falou que não tinha como resolver. Procurei a Defensoria Pública, também não resolveu o problema. Perdi para mais de 60 pontos na carteira e eu dependia do carro para trabalhar. E fui passando nesse processo aí. Aí eu fui passando no processo. O segundo andar da minha casa deu epidemia de morcego, começou a invadir o primeiro andar do morcego, e a minha esposa ficou grávida, cirurgia de risco, entendeu? E eu fiquei nesse processo, fui passando nesse processo. Aí o que aconteceu, irmão? Eu entrei num processo de depressão, né? Doença do século, depressão, só sabe quem passa, né? Fiquei 8 meses e 2 dias trancado dentro de um quarto escuro. Fiquei 8 meses e 2 dias trancado dentro de um quarto escuro. Já sou magro, eu perdi 11 quilos, não me alimentava, comia forçado porque não tinha apetite. Tomava 2 banhos por semana, passava sabão só na parte íntima. Fiquei barbudo, cabeludo, tentei me suicidar várias vezes, mais forte mesmo, tentei me suicidar 4 vezes. Achei que não tinha solução, e a cabeça rodando, não parava de rodar. E a cabeça rodando, e eu naquele processo sem dormir, né, que eu fiquei de 6, 7 meses para 7 meses sem dormir, o processo do carro, clonado, e falei, não tem solução na minha vida mais. Eu achei que não tinha jeito mais na minha vida, porque o processo que eu estava passando, aí eu achei que a solução era suicidar. Aí eu tentei várias vezes suicidar, 4 vezes eu tentei forte mesmo suicidar. A primeira vez que eu tentei foi com um revólver 38, e tentei com o revólver, e ali, tipo assim, eu não tive coragem, porque eu pensei nas minhas filhas, eu tenho minhas filhas para criar. A segunda vez eu tentei com chumbinho de matar rato, porque eu trabalho de representante comercial, eu trabalho com medicamento veterinário, então eu tinha acesso a esses remédios fácil, então eu tentei com chumbinho de matar rato. A terceira vez foi forte, e ali eu vi a morte de frente. A segunda vez que foi com chumbinho, na hora que eu botei o chumbinho na mão e ia tomar o chumbinho, o telefone meu vibrou. Se o telefone vibrou, eu peguei e atendi o telefone. Era minha mãe que estava ligando para mim, perguntando se eu estava me sentindo bem. Entendeu? Aquilo é a mãe sabe o que é, né? Aí eu peguei, eu falei, meu Deus, a minha mãe pressentiu que eu ia fazer coisa
no dia errado agora. Aí eu peguei o chumbi e joguei fora e vim embora. Eu ainda estava trabalhando nessa época, sem dormir. E a terceira vez, eu tomei vários tipos de remédio, que eu tomei, e não via solução. E o que acontece? Que eu estava num processo de depressão. E depressão, irmãos, eu vou falar por experiência própria. Depressão é doença da alma, é espiritual. Não tem remédio para depressão. O único remédio para depressão é Jesus Cristo. Cura, liberta e salva. Remédio para depressão. Eu vou falar a quantidade de remédio que eu tomei para depressão. Entendeu? Os remédios que eu tomei, vocês vão ver. Se fosse por remédio, tinha dado jeito. O remédio ele atinge a carne, né? O remédio ele atinge a carne. E a depressão é espiritual, é doença da alma. Só quem atinge a alma é Jesus Cristo. É o único que pode atingir a alma e que cura. Cura, liberta e salva. Eu vou falar o tipo de remédio e vou provar os irmãos de remédio que eu tomei. Tá? Se fosse por remédio, eu tinha ficado bom. E a cabeça rodando, Eu fiquei nesse processo da cabeça rodando 7 anos, de 2006 até 2013. Tá? Aqui os medicamentos que eu vou falar para os irmãos que eu tomei, para depressão. E outros para dormir, o processo que eu passei que não dormia, porque eu fiquei de 6 para 7 meses sem dormir. Às vezes o irmão fala assim, é brincadeira dele, é verdade. As pessoas, porque minha esposa não veio hoje aqui, senão ela confirmava, eu não deixava ela dormir não. Ela criança recém-nascida, ela deitava do meu lado e eu não deixava ela dormir. Quando eu via que ela estava dormindo, eu catucava ela e falava, não vai dormir não, se eu não vou dormir, você também não vai dormir não. E quando ela não aguentava, ela amamentando a criança, ela ia para o quarto da minha outra filha mais velha, e lá ela trancava dentro do quarto lá e amamentava a criança e dormia. E eu ficava lá só pensando no beira, que eu não dormia, ficava olhando para o teto e falando que tipo assim, o inimigo só maquiando, suicida, só arrumando jeito para me suicidar. Eu vou falar os tipos de remédio que eu tomei aqui para depressão e remédio para dormir controlado. Todos são controlados, né? Fluoxetina, paroxetina, sertralina, cloro, risperidona, amato, mineril, diazepam, rivotril, alprazolam, lipitril, carbamazepina, donarém, fernegan, Vicoc e omeprazol. E tinha também, quando eu não cheguei a tomar, que passaram para mim o Botol, né, que é para epilepsia, passaram para mim, mas eu não tomei, midazolam e o Ripinol, né, isso eu não tomei. Eu vou mostrar aqui para os irmãos. Aqui, irmãos, olha a quantidade de remédio que é a prova. Você pode olhar aqui, depois vocês podem ver o remédio. Se fosse para remédio, estava bom, pela quantidade de remédio que eu tomei. Deus irmão. Aqui eu vou. Isso daqui, irmãos, é um mapeamento cerebral que eu bati. Tinha um monte, eu joguei várias fotos. Desde 2006 até 2013, batendo mapeamento cerebral e constatando a disfunção do cérebro. E os médicos falavam que não tinha jeito. Falavam, não tem jeito não, isso daí é só remédio para amenizar. Não tem jeito. Entendeu, irmão? E aqui é a multa do carro que chegava para mim, o meu nome, sem eu ter culpa. Carro clonado. Você pegar aqui, se você olhar meu carro, eu estou com meu carro ali, você vai ver que o carro é idêntico. É idêntico lá da região dos lagos. Comprei um carro zero, na concessionária, para não ter problema, e passei por esse processo. Entendeu? Clonaram o meu carro, chegava frequentemente, chegava multa na minha casa, no meu nome, e eu querendo provar, tinha que provar que não era eu, e não tinha como trocar a placa porque o carro era idêntico. E só processo. E aqui está a quantidade de multa, Eu perdi para mais de 60 pontos na carteira. Entendeu? Sem ter culpa no cartório. Mais de 60 pontos. E trabalhando de representante comercial. Falei, como é que eu vou sustentar minha família? Eu perdi a carteira. Entendeu? Então está aqui a prova. E os médicos, nesse processo que eu passei, os médicos
Os médicos falaram que não tinha jeito, essa disfunção do meu cérebro. E era só remédio só para amenizar. Aí, meu irmão, eu falo para vocês, eu tinha uma faixa de salário, de 8 salário mínimo a 10 salário mínimo por mês. De repente eu fiquei sem ganhar um salário mínimo por mês. Eu fiquei nesse segundo processo que eu fiquei 1 ano, 4 meses e 2 dias, nesse segundo processo. Fiquei 6 para 7 meses sem dormir e tal, e fiquei 8 meses, depois 8 meses e 2 dias, num quarto escuro trancado, que eu entrei no processo depressivo. Não é que nem eu falei para vocês aí, eu tomava 2 banhos por semana, passava sabão só na parte íntima, tentei me suicidar. Aí o que aconteceu? Eu tomando esse remédio, essa quantidade de remédio aí, que eu falei aqui, os remédios me ressecou todinho por dentro, E eu defecava em 15 dias, em 20 dias. Isso tomando Activia todo dia, comendo mamão e comendo ameixa. Mesmo assim, o remédio me ressecou todo por dentro. Eu conseguia defecar em 15 dias e 20 dias. E na minha parte com minha esposa, sexualmente também, o remédio fez com que parasse também. Então eu vi que não tinha solução. Eu falei, a solução é suicidar mesmo. Aí foi a terceira vez que eu tentei me suicidar e eu vi a morte. 6 e pouca da manhã, eu já sei dormir. Eu sei dormir, olhei para o lado, minha esposa dormindo, e o inimigo na minha cabeça, suicida que não tem mais jeito, você não dorme, eu olhei para o lado, é ruim mesmo. Quando você quer dormir, você olha para o lado da pessoa dormindo, e você querendo dormir, você não consegue dormir. Entendeu? E eu tomava um remédio em cima do outro, eu tomava prazolam, aí passava 1 hora eu não dormia, eu tomava diazepam, passava 1 hora eu não dormia, eu tomava Rivotril e não dormia, e assim, tomando remédio um em cima do outro, eu não dormia. Aí eu peguei, vendo minha esposa dormindo pra caramba, eu falei, poxa, não tem mais jeito mesmo, já estou esse tempo sem dormir, estou passando esse processo de disfunção no cérebro, no caso, sem tomar banho, não tinha ânimo para levantar da cama, porque quem já passou por depressão, ou tem algum parente que está nesse processo de depressão, eu vou falar para os irmãos, só sabe quem passa, só sabe que é prova quem passa na prova. E é um processo doloroso, porque a pessoa não tem ânimo para nada. Eu sempre fui um rapaz trabalhador e eu não tinha ânimo para levantar da cama, para me alimentar. Então, aí a terceira vez eu peguei ali, que já nesse processo eu tentei me suicidar. Eu fui até o banheiro, peguei um cinto de cadastro que tinha lá, fui até a janela da cozinha alta, com aqueles ganchos, que tem aquelas janela de ferro, com aqueles ganchos assim. Ali eu peguei um banco alto, botei o banco alto subi em cima daquele banco, peguei a argola do cinto, encaixei no gancho da janela e amarrei no pescoço, no cadastro. E ali eu pulei do banco e aí quando eu pulei do banco aquilo travou na minha garganta e eu querendo sair, porque ali eu vi que o negócio era feio. Aí eu querendo sair, não tinha como sair não, irmão. Cacei um lugar para sair e não achei. E as pernas só começou só a balançar e cada vez balançando mais rápido. E ali eu fui perdendo o sentido, fui perdendo o oxigênio do cérebro. Eu só lembro, meus irmãos, que eu, tipo assim, naquela sensação da morte ali, da morte ali, eu virei para o lado tipo, não sei lá, não me recordo bem, mas eu acho que deu um grito, sei lá, na hora, eu sei que a argola, que é Deus, a argola pegou e saiu do gancho e eu caí ali por cima do banco ali, fez aquele barulhão, e ali aí minha esposa acordou, minha filha acordou, e ali eu fiquei sem sentido, eu me encostado na parede, fiquei 1 mês com o peito aqui, o lado esquerdo aqui, tudo dolorido, dormente. Esse lado aqui do cérebro aqui ficou 1 mês também aqui dormente, dolorido, porque eu fiquei sem sentido, perdi o oxigênio, e aquele nó que eu dei no cinto, abriu uma ferida aqui, na garganta aqui, levou 1 mês para cicatrizar. Como eu não saía de casa mesmo, eu estava no quarto trancado, fiquei 8 meses e 2 dias dentro do quarto trancado, e aqui eu fui cicatrizando, o barbudo, e eu nem percebi. E a 4ª vez,
terceira vez foi forte, porque ali eu não tinha saída não. Quem me tirou dali foi Deus mesmo que me tirou, porque se não fosse Deus eu estava morto, porque tentei me enforcar e vi um negócio feio. E a quarta vez eu peguei esses remédios aí, botei uns 100 comprimidos de remédio na mão, comprei primeiro, fui na barraca, comprei uma garrafa de 51, dei o rapaz botar uma garrafa de plástico, botei de igual, peguei esses comprimidos, botei 100 comprimidos na mão e ia tomar o comprimido. E tomar 51 por cima. Eu falei, eu vou tomar esses 100 comprimidos, vou jogar 51 por cima, é batata, né? Vou pro sal, ó. Eu não paro de sofrer. Aí nisso que eu peguei o remédio e botei ali, peguei o remédio. Quando eu ia tomar, meu pai chegou no serviço, abriu o portão e viu aquele remédio quando eu ia tomar. Aí nisso ele pegou e mandou que eu não fizesse aquilo e foi para cima de mim para tomar. E nisso eu comecei a correr em volta da casa e ele correndo atrás. Só que eu estava surtado, né, irmão? Ele pegou e me enganou, foi para um lado, foi para o outro, deu de frente comigo. Aí pegou e eu estava fraco. Aí eu peguei, entrei em luta com ele, entrei em luta corporal com ele para ele não tomar o remédio. Mas ele bem mais forte do que eu, aí ele pegou, tomou o remédio, jogou a cachaça no chão, clamou o nome de Jesus. Falou que o sangue de Jesus tinha poder, pegou os remédios e me levou e jogou no vaso de descarga. Aí mandou eu aguardar ali. Aí eu fiquei ali aguardando, ele foi até na casa dele, buscou o carro e me trouxe aqui para o CAPS aqui, ó, do lado da Seropec. Antigamente o CAPS ficava aqui, do lado da loja da Seropec. Aí eu fui até o CAPS ali, cheguei ali no CAPS ali, na sexta-feira quem estava ali era a doutora Alessi. Doutora Alessi. Quem já fez tratamento no CAPS ali deve conhecer, a doutora Alessi. Aí cheguei ali, aí meu pai pegou e falou para a doutora Alessi, falou, ó, esse rapaz aí, ó, tentou suicidar hoje de novo, já é a quarta vez que ele tentou suicidar várias vezes. Hoje foi a quarta vez, sério, que ele tentou suicidar, ficou de 6 para 7 meses sem dormir, 24 horas acordado, agora ele está tomando um coquetel de remédio aí, dorme às vezes 3 horas por noite, 4 horas, o máximo que eu dormia era 4 horas por noite de sono, às vezes tinha noite que eu dormia 2 horas, tinha noite que eu dormia 3 horas, tinha noite que eu dormia 4 horas, no máximo, e pela quantidade de remédio que eu tomava, e ele só pensa em suicidar, e eu não aguento mais esse rapaz não, a senhora vê o que a senhora faz com ele aí. Aí a doutora Alessi pegou e falou assim, ó, isso daí é fácil para resolver. Como ele está pensando em suicidar, e ele ficou esse período sem dormir, ele só pensa em suicidar, irmão. Eu vou resolver isso daí rápido. Isso daí é o seguinte, o doutor N de Paracambi está fechado. Eu vou pegar ele, vou fazer o encaminhamento aqui, vou mandar ele para o centro de recuperação lá em Angra. Botar ele dentro da Kombi agora, ele vai para o centro de recuperação lá em Angra, lá ele vai ficar naquela cama de concreto amarrado, né? Ele está querendo suicidar, ele vai ficar amarrado ali. Ali ele vai ficar amarrado, vai tomar injeção na veia, ele vai tomar injeção na veia para ele dormir e vai tomar choque. Aí eu só vou assinar aqui o termo de responsabilidade aqui, que eu estou encaminhando ele agora, estou botando dentro da conta e estou encaminhando ele agora para o centro de recuperação de anos. Aí meu pai virou para ela e falou assim, ó, senhora, meu filho já está surtado, ele vai ficar, já está maluco, ele vai ficar mais maluco ainda. Ela falou, o senhor me escolhe, porque se ele só pensa em suicidar, o senhor tem condição de tomar conta dele 24 horas por dia? Meu pai falou, não, 24 horas por dia eu não tenho como tomar conta dele não. Eu tenho como tomar conta do trabalho, eu tenho como tomar conta dele 12 horas, e as outras 12 horas eu vou deixar para a esposa dele tomar conta. Aí nisso eu fiquei nesse processo. Meu pai tomava conta de mim 12 horas, e minha esposa tomava conta, as outras 12 horas ficava tomando conta de mim. E aí, irmão, eu falo, eu tirava essa faixa de salário de 8 a 10 salários mínimos por mês, né? E passei esse processo, esse segundo processo que foi doloroso, 1 ano, 4 meses e 2 dias. Aí eu falo para os irmãos, o dinheiro é a solução? Faço a pergunta para os irmãos, o dinheiro é a solução? Né? Porque eu tirava uma faixa de 8 a 10 salários mínimos por mês, gastava metade do salário no remédio. A solução é o quê? A solução é Deus. Eu tinha dinheiro, né? Graças a Deus eu tenho dinheiro.